Então, pessoal, vamos dar início? Então, a gente vai fazer a gravação, né, e depois a gente coloca lá no YouTube, porque não está dando certo a conexão direta. Então, desde já, nosso muito obrigado a todos pela presença. Nós vamos começar com essa música hoje. Jesus Vivo. Deus enviou seu Filho amado para trazer para nós a luz. Ele chegou com humildade, trouxe o amor, semeou a paz, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um lugar de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos, nesse instante, elevar nossos pensamentos, com muita gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que tenhamos, Senhor, o amparo necessário para que possamos compreender a exposição doutrinária que será realizada pela nossa companheira Magna nessa oportunidade, e que tanto nós aqui na dimensão material, como também os irmãos na dimensão espiritual que se fazem presentes, todos nós possamos então assimilar bem o conteúdo que será exposto pela nossa companheira, e que tenhamos, Senhor, a vossa presença sempre ao nosso lado, os benfeitores espirituais, dirigentes espirituais dessa instituição, sempre em nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que assim seja. Se quiser, um por cento, depois você...
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, sinta o nosso abraço fraterno e que Jesus possa estar aqui na noite de hoje, juntamente com os nossos bondosos amigos espirituais, e que todos nós possamos estar receptivos à mensagem a qual eu vim trazer na noite de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Magna, e o tema que nós vamos abordar na noite de hoje é Simão Pedro e Jesus, a trajetória de renovação. Será a trajetória de renovação do Simão Pedro, que foi o apóstolo de Jesus. A escolha de Pedro para o tema abordado na noite de hoje está inspirado na convivência que o apóstolo teve com Jesus. Mais de qualquer outro discípulo, Pedro teve a oportunidade de aprender a vivenciar com o mestre como colocar em prática a lei de amor. Foi o apóstolo que mais esteve próximo a Jesus durante os 3 anos que Jesus passou pregando. Pedro era um pescador simples de Cafarnaum, sem sutileza de comportamento e conhecido por agir por impulso. Deixava-se denominar pelas emoções, ao invés de empregar a razão em qualquer atitude. Foi o personagem da Boa Nova mais ativo do apostolado de Jesus. Pedro acompanhou Jesus pelos 3 anos que teve a oportunidade de testemunhar curas dos cegos, curas de paralíticos, leprosos e obsediados. Pedro se mostrou vacilante, mesmo assim, tendo oportunidades belíssimas, ele questionou Jesus por várias vezes. Mesmo sendo testemunha ocular dos exemplos de amor divino do Mestre. Então, que essa noite nós possamos mergulhar nessa trajetória de Simão Pedro, nos emocionar, aprender e que temos muito a ver com Pedro. Todos nós vamos ver que nós somos Pedro ainda. Muitos perguntam como que Jesus conheceu Pedro? Como que Jesus escolheu Pedro para o seu apostolado? Jesus disse que os colaboradores virão de todas as partes. Aquele que tenha bom coração e boa vontade será o meu discípulo. Então, Jesus não exige muita coisa de nós. Ele falou, aqueles que tenham bom coração e boa vontade. Então, quer dizer que nós não precisamos ser perfeitos para sermos discípulos de Jesus. Porque o reino de Deus é a obra de Deus nos corações dos homens. E Pedro era um coração bondoso. Mesmo ele sendo muito pessoa assim, raivosa às vezes, impulsiva, né? A gente vai ver alguns defeitos dele, mas ele tinha um coração bondoso. Conta que um dia ele estava voltando de uma pescaria, junto com seu filho, e parou ele, aquele comprador, aqueles atravessadores que a gente chama de peixe, antes de ele chegar na banca, atravessou ele e perguntou assim, eu quero comprar todos esses peixes seus da pesca de hoje. Ele falou, não, eu só estou vendendo esses aqui, esses outros aqui eu não vou vender. Ah, mas eu quero todos, principalmente esses maiores que você separou. Ele, não posso vender, se você quiser, é só esses outros aqui não. E ele não vendeu, por quê? Porque aqueles peixes eles estariam levando para a família de um pescador que estava doente. E ele não poderia trabalhar para poder ir na pescaria. Ele pescou esses peixes e ia levar para aquela família. Então, isso aconteceu bem antes dele conhecer Jesus. E conta, como na imagem, que ele estava lá no lago de Genezaré, junto com seu irmão, André, e Jesus encontra os 2 irmãos, Simão Pedro e André, e chama cada um pelo nome. Imaginamos a sintonia, né? Aquela pessoa desconhecida chamar Simão, André, e eles olham assustados, e Jesus verem e já pergunta para ele, vocês querem ser os meus discípulos? E Pedro fala, Senhor, o que
o que quereis fazer? Né? Perguntou para ele, o que quereis fazer? Já foi logo já perguntando. Aí Jesus respondeu, eu quero implantar o reino de Deus na terra. Aí Simão olha, pensa assim, Cafarnaum, olha para Cafarnaum e lembra que Cafarnaum tinha mais ou menos umas 70 casas e fica, reino de Deus aqui? Aí André, mais assim, de boa vontade, irmão dele, pensa assim, Cafarnaum juntando com Magdala e mais outra cidade, né? Já dá para a gente formar um reino. Aí Jesus olhou para eles, né? E falou assim, gente, e conta isso na obra de Humberto de Campos, para quem não conhece, no livro Boa Nova, relata várias passagens que Jesus teve com vários apóstolos. E Humberto de Campos vem nos dizer o seguinte, ele é uma psicografia desse livro, é de Chico Xavier. E ele vem nos dizer o seguinte, que Jesus naquele momento fala para eles assim, o dia está tão gostosamente, deixamos as explicações para mais tarde. Mais tarde eu explico o que será esse reino dos céus, essa implantação do reino dos céus na terra. Ali era o convite que Jesus estava fazendo. E eles não imaginavam que naquele momento o reino dos céus estava implantando no coração de cada um deles. Porque nós sabemos que o reino de Deus, ele está implantado no coração de cada um de nós. E naquele momento, eles estavam implantando o reino de Deus no coração de André e de Simão. Não o reino em Cafarnaum e nem em Genezaré. Como eu falei para vocês, eu vinha trazer algumas, né, que a gente fala, mas Pedro era um apóstolo difícil, realmente, ele tem alguns defeitos, como todos nós, que ele foi desfazendo no decorrer da sua trajetória de renovação, a qual nós vamos falar na noite de hoje. E ele era um discípulo muito impulsivo. Esse está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 26 a 29. Impulsivo mostra a impulsividade de Pedro, quando ele fala assim, nessa passagem. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E lhe respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tanto que ele era bem impossível. Ele falou, já que o Senhor Jesus me manda andar pelas águas, e Jesus disse, vem Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Então, nenhum dos outros discípulos falou, ele não, eu vou. Uma outra, ele era interesseiro. Então Pedro, lá em Mateus capítulo 19, 27, fala que então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Ele questionou Jesus. Quantos de nós não questionamos, né, quando a gente vai numa igreja ou num templo espírita, né, nós espíritas às vezes falamos assim, procuramos mesmo a casa espírita, porque às vezes a gente está com alguma necessidade, alguma coisa, né? Às vezes não é que a gente não queira receber algo, mas nós temos que vir desinteressado. Conta-se que uma trabalhadora chegou numa casa espírita e falou, nossa, eu preciso urgentemente trabalhar na caridade, coisa e tal, que eu tenho muito débito do passado, eu preciso quitar essas dívidas minhas. Falou assim, não é assim, olha o interesse. À medida que a gente vai fazendo o bem, as coisas boas vão acontecendo, né? Que o bem retorna o bem também, mas a gente não pode ter esse interesse em fazer a obra de Deus com interesse, né? E Pedro questionou várias das vezes, Senhor, o que é que nós recebemos? Nós largamos tudo, nós largamos nossa casa, né? Ele era soberbo, que muitas das vezes ele disse, todos de vós... Aí, quando Jesus falou o seguinte, lá em Mateus, ele falou, todos de vós essa noite vos escandalizei em mim, porque está escrito, ferireis o pastor e as ovelhas do rebanho e dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E ele era um dos primeiros a falar. Jesus falava uma coisa, ele já respondia no ato. Não, eu não me escandalizo com nada. Ele era a pessoa que mais falava. E agora vamos destacar algumas qualidades,
de Simão Pedro. Ele tinha humildade. Lá, na maioria dessas qualidades de Pedro, está contida lá em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos 10, 25 a 26, fala que quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, o adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. Entendeu? Ele pôs como humildade, mesmo que ele estava ali para auxiliar, ele não queria, porque ele sabia que todos eram iguais. Ele era corajoso, que no momento que eles, depois da morte de Jesus, eles fizeram várias curas. E chegavam os soldados, né, os doutores da lei, perguntavam: vocês estão curando em nome de quem? E ele, nós estamos curando em nome de Jesus. Eles falavam: mas aquele crucificado, aquele charlatão, essa coisa, eles não tinham medo. Ele era corajoso, ele falava: estamos curando em nome de Jesus. Ele tinha sabedoria, porque nessa mesma passagem, lá em Atos, ele fala assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores, mesmo se é justo aos homens de Deus, obedeceres os senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, eles falavam: como deixar de falar de algo que nós vimos, ouvimos, presenciamos? Nós não vamos nos calar, mesmo que nós fomos intimidados. É isso que nós temos que fazer também, não devemos calar diante de intimidações, né? A boa nova está aí, e Jesus quer que nós espalhamos a boa nova, seja através de uma mensagem, de uma fala, né? Hoje a gente sabe que nós não temos perseguições religiosas, mas temos preconceitos. Mas isso nós não temos que nos amedrontar em relação a isso. Temos que usar a sabedoria. E uma das passagens que sempre a gente lembra e fala: mas Pedro negou Jesus 3 vezes, sim, Pedro negou. E essa passagem muito conhecida, quando Jesus chega a Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? É tão interessante, eu vou começar a contar um pouco antes dessa fala, que foi logo após, uma das primeiras aparições, que Jesus teve várias aparições depois dos seus desencarnes. Ele apareceu várias vezes para os apóstolos. E uma dessas aparições foi quando ele encontrou Pedro. Fala que naquela manhã, né, eles estavam pescando lá à beira do mar da Galileia, estavam eles lá pescando, e fala que naquele dia eles não tinham pescado nada. Não tinha pescado nada, e eles estavam tristes, estavam saudosos do mestre, porque eles conviveram um bom tempo com o mestre, e volta e meia se pegavam chorando, porque todo lugar que eles andavam, nas aldeias, nas casas, nas regiões, eles lembravam, todas estavam as marcas de Jesus. E por voltas e meia, eles estavam lembrando do mestre. Então, eles estavam desacuciados naquela manhã, sentaram e ficaram saudosos do mestre. E quando, lá na beira da praia, vinha um homem e só gritou para eles: joguem a rede de vocês na esquerda. E eles: vamos jogar, né? Jogaram a rede, nem sabia quem estava vindo. Quando eles puxaram a rede, diz que mais ou menos 150 peixes vieram da rede. E logo mais eles puderam perceber que era Jesus. Como eles ficaram felizes com aquele reencontro do mestre. Fala que naquele momento eles conversaram por alguma tarde com Jesus, entenderam até mesmo o que aconteceu, porque da passagem dele, do desencarne dele naquele momento. E à noite também Jesus ainda continuou conversando com ele, e foi em determinado momento de Jesus, lá com todos os discípulos conversando, ele ora ternamente para Pedro e pergunta o seguinte: Pedro, tu me amas? Pedro, mais que rapidamente, diz: eu te amo, mestre. Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus olha para ele e fala: apacenta as minhas ovelhas. Aí, naquele momento, todos os apóstolos sentiram o coração bater mais forte, que eles pegaram eles
desapercebidos com aquela pergunta. Aí Jesus olha para Pedro novamente e pergunta: Pedro, filho de Simão Bajós, tu me amas? Aí Pedro, meio assustado, né, com aquela pergunta novamente do mestre, ele fala: Senhor, tu sabes que te amo. Aí, nesse instante, Jesus olha para Pedro e apóstolos e diz: apacenta o meu rebanho. E ele olhava novamente para Pedro. Jesus sabia que ele seria a pedra, a rocha da sua doutrina. E pergunta com ternura na voz: Pedro, filho de Simão Bajós, tu me amas? Nesse momento, diz que Pedro cai num choro copioso. Chora e diz assim: Senhor, tu sabes que te amo, tu sabes que faço tudo para ti, porque tu sabes de todas as coisas. E ele recorda, neste momento, Pedro recorda que ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Sabendo disso, Jesus faz essa pergunta para ele por 3 vezes, para que ele soubesse que Jesus confiava nele. E olhando para todos e para Pedro, ele diz: apacenta o meu rebanho. Ele queria, neste momento, falar que confiava em Pedro, que Pedro ele ficava envergonhado. Quando o mestre aparecia, ele lembrava das 3 vezes que ele o negou. Mas Jesus sabia das fraquezas, como ele sabe das nossas limitações, ele nos dá várias oportunidades. Mas muitos podem perguntar aqui: mas Pedro era um espírito que teve toda uma programação. Sim, acredito que ele veio de esferas superiores, né? Os discípulos foram escolhidos. Mas quem de nós aqui também não temos uma programação? Eu creio que aqui ninguém nasceu com uma reencarnação compulsória. Por estar aqui hoje no centro, conhecendo a doutrina, eu tenho certeza, não tenho essa mediunidade de saber, mas eu tenho certeza que todos nós aqui hoje presentes tivemos uma programação reencarnatória. Por quê? Porque nós estamos colocando no lar que teria a possibilidade da gente conhecer a doutrina, encontraríamos amigos, moraríamos numa cidade que tinha a possibilidade de ter um centro espírita. Então, eu tenho certeza que a nossa reencarnação também foi programada. E todos nós não falamos uma missão, mas temos um compromisso. Entendeu? Então, às vezes, a gente muito menospreza a nossa passagem aqui na Terra, né? Que a gente fala: a missão do Pedro é grandiosa, mas a nossa missão é grandiosa diante das nossas possibilidades e o nosso processo é o nosso processo de evolução. E com isso fala que Pedro, né, foi o que construiu a Casa do Caminho, um lugar de atendimento de necessitados, um trabalho de esclarecimento e formação, né, que a Casa do Caminho, né, fala que seria a primeira igreja, né, onde ele acolhiam as pessoas doentes, necessitadas, tanto do pão material, espiritual. Ele trabalhava muito. E sempre tinha Jesus auxiliar, dando a ele inspirações. Falavam que sempre Jesus estava com ele em sonhos, até mesmo em visões, ou até mesmo materializado. E falava para ele, tem um momento, falava que ele estava muito na parte do atendimento, né, de ajudar, dar comida, de cuidar de um doente. E ele fala: Pedro, você precisa fazer a divulgação, você precisa de trabalhadores. Aí é o momento que ele recruta mais de 7 trabalhadores, mais ou menos, na época, e um deles é Estevão, né? Para quem conhece a história de Paulo e Estevão, ele recruta esses trabalhadores. Aí ele fala que conta que tanto ele, Simão Pedro, João Evangelista e Tiago Menor foi ensinar o Evangelho e contar as memórias. O Evangelho naquela época, gente, era muito interessante, que era um conjunto de memórias vivenciados ao lado de Jesus. Eles discursavam, contando o que eles viveram com Jesus, quais foram os ensinamentos, quais foram as mensagens. Então, eles eram memórias vivas. Esses apóstolos, discípulos, eles são memórias vivas do cristianismo primitivo. E Simão Pedro também fala que ele manda Barnabé para Antioquia, que foi feita uma igreja lá em Antioquia, fala que naquela comunidade.
Simão Pedro fala que ele que foi responsável por enviar João Batista e a Maria, a mãe de Jesus, para Efésio, né, onde João Batista ficou algum tempo. E aí vocês me perguntam, por que Pedro fazia sempre tudo isso? Porque Pedro era um executor, ele era estrategista, ele estava na área da divulgação, ele era a pedra, ele era a rocha, e ali as pessoas não poderiam ficar todas reunidas, elas precisavam estar em locais diferentes para propagar a boa nova. E Pedro, ele que foi esse intermediário de estar fazendo com que as pessoas fossem enviadas. Conta também que ele falava que ele tipo fazia polos, né, de pessoas, né, e grupos pequenos, né, porque muitos daqueles correram com medo, porque a perseguição aos cristãos era imensa, né, eles perseguiam, eram martirizados, todos esses cristãos. Fala também que ele esteve com Paulo, logo que ele se tornou Saulo, desde após a conversão de Saulo, mesmo ele ficando 3 anos no deserto, ele falou para Paulo, você vai para Roma, você não vai ficar aqui na casa do caminho. Paulo foi para Roma, né, escreveu várias cartas, e chegou um momento que ele pediu também para que Paulo retornasse à casa do caminho, porque a casa do caminho já estava em outro momento, e ele usou a inteligência intelectual, que Paulo era muito inteligente, e ele usou a inteligência intelectual para quê? Para ter novos caminhos no movimento cristão que estava acontecendo. Aí diz que na época também juntou o Lucas, o médico Lucas, tudo foi acontecendo com o tempo, né? A gente vê que as coisas foram acontecendo com... Então, tudo foi acontecendo com estratégias, especializando com o tempo. A mensagem de Emmanuel fala o seguinte, né? Que nós encontramos obstáculos no mundo exterior, com vista a vencer as limitações interiores. Uma vez as limitações interiores vencidas, os obstáculos desaparecem. Muitas das vezes não, sempre, os obstáculos que estão nos exteriores, eles só são retirados quando nós vencemos as nossas limitações interiores. E assim aconteceu, né? É uma coisa, assim aconteceu muito. À medida que as coisas vão se encaixando, muita coisa a gente fala até para de sofrer, né? Mas às vezes a gente ainda sofre por causa das nossas limitações interiores. E é assim que dá a jornada do apostolado, né? Ele tinha uma visão de mensagem consoladora do Cristo. Ele consolava e com isso ele foi se aperfeiçoando na jornada. E a gente pode observar como todos foram se aperfeiçoando na jornada. E muitas das vezes nós queremos ser perfeito para fazer algo. Na maioria das vezes, quase sempre. Ah, não, eu não tenho condição, tenho muita imperfeição. E Jesus fala para Pedro falando assim, crê que eu te levarei aonde não queiras ir. Eu falo que é de uma frase tão assim, tão tocante, crê que eu te levarei onde não queiras ir. Pensa Jesus falando isso para a gente já ficava com medo, porque a gente gosta sempre de saber, né? Quem gosta muito de planejamento, gosta de saber onde que vai, o que vai fazer, o que vai comer, o que vai ser, onde vai estar, não. Jesus deixou bem claro, crê que te levarei onde não queiras ir. E realmente, ele saiu de Cafarnaum, foi para Jerusalém, depois ele foi para Roma, teve que ir às pressas para Roma, junto com a sua família, porque ele estava sendo perseguido, ele foi para Roma. E é interessante, fala que quando ele chegou lá em Roma, quem que o acolheu, quem que o recebeu? Paulo, de Tarso. Como que a gente observa o valor que a gente pode ver nesse ato de Paulo receber Pedro na Roma, a reciprocidade. Quem lembra quando Saulo passou a ser Paulo de Tarso, antes de ser Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. E quando ele chega na casa do caminho, ninguém queria que ele estivesse lá. Como que a gente vai receber esse perseguidor de cristão? Pedro não, Pedro o acolheu. Acolheu, passou vários ensinamentos, deu oportunidade, deu isso, chamou. E na hora que ele precisou, quem que o acolheu? Paulo de Tarso.
Isso acontece muito nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente acha que a gente está auxiliando, mas mais para frente nós seremos auxiliados. Né? Hoje nós estamos auxiliando, mas a gente não sabe, amanhã nós seremos auxiliados. Então, essa lei da reciprocidade, ela está a todo momento na nossa vida. E esteve na vida de Pedro. Conta para quem já, alguns que leem a Bíblia, que o Evangelho de Marcos é quase a trajetória, as memórias de Pedro. Fala Haroldo, né, eu assistindo uma palestra, Haroldo falou assim, o Evangelho de Marcos poderia chamar as memórias de Pedro, porque lá é falando tudo sobre Pedro, né? Seria as memórias vividas por Pedro, né? Pedro era a memória viva do cristianismo primitivo, né? Por quê? Porque, gente, ele passou o tempo todo com Jesus. Jesus dormia na casa de Pedro, acordava, tomava café da manhã. O primeiro evangelho no lar foi feito na casa de Pedro. Todas as noites eles se reuniram, Jesus falava através de mensagem. Então, ele esteve ao tempo todo com Jesus. Você pensa, a gente o tempo todo com Jesus, um tanto de lições que Pedro absorveu. Ele absorveu várias lições. Então, ele era uma memória viva do cristianismo primitivo. A prisão de Pedro. Quando ele chegou em Roma, fala que ele estava eles se reuniam nas catatumbas, né, que eram lugares que os cristãos se reuniam para estudar o Evangelho, para adorar Jesus, para falar do Mestre, falar as mensagens naquela época, né? E eu venho trazer por esses dias, é tão interessante, que a gente tem que ser realmente grato por essas pessoas, por esses que se colocaram à disposição e não tiveram medo, deram até a sua vida para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de coisar a nossa fé sem sermos perseguidos. Igual eu falei, perseguições não temos preconceito, mas é muito melhor o preconceito do que você ser morto, né? Como diz naquela época, você tem a oportunidade de ter uma casa aberta, ainda mais espírita, nunca, né? Então, essas pessoas, eles foram seres muito importantes para que nós hoje possamos estarmos aqui professando a nossa fé, podendo falar de Jesus, sermos realmente cristãos. Então, fala que ele estava lá nessas catatumbas, conversando com o povo, e chegou, e as pessoas o prenderam. E ele, muito calmo, né, as pessoas ficaram alvoroçadas, quiseram enfrentar os soldados, e ele falou, não, calma, paciência, eu vou me entregar. E, neste momento, fala aquele que se entrega, né, e os soldados saem puxando ele pelas estradas de Roma, e, neste momento, ele nem presta atenção por onde ele estava passando. Fala que, nesse momento ele entrou numa conexão tão profunda, ele começou a relembrar na sua memória de tudo que ele tinha passado. Ele lembrou de Genezaré, ele lembrou do momento que ele conheceu Jesus, ele lembrou da primeira refeição que ele teve em casa com Jesus, do primeiro evangelho no lar, das tempestades acalmadas pelo Mestre, do dia que ele negou Jesus, do Sermão do Monte, das lições de Magdalas, da sua infância. Ele foi lembrando, diante daquele processo que ele estava levando, né, para a sua morte, mesmo com os soldados xingando, batendo nele, ele continuava firme e tendo essas boas lembranças de todo o aprendizado, de todo momento que ele passou com o Mestre, Jesus. E as pessoas estavam ali, e ele via que naquele momento ele não estava só, que tinham pessoas, além disso, que Jesus estava com ele, juntamente, com certeza, com toda a espiritualidade, e com alguns que o seguiram. E Paulo de Tarso, ele fala que a subida até Deus se dá através de fileiras. Todos têm que chegar bem. Se nós afastarmos, temos que chegar bem, por conta própria. Gente, eu trouxe essa imagem que eu achei tão assim, muito representativa, quando eu fiz até uma reflexão, por conta, quando fala que Deus, a subida até Deus se dá através de fileiras, todos têm que chegar bem. E nós vemos que nós estamos nessa fileira.
a gente vê que é muito mais fácil nós chegarmos até Deus quando nós estamos juntos, caminhando juntos uns com os outros. Por que que ele fala? Que às vezes as pessoas podem até se afastar, mas chegar por conta própria é mais difícil. Vamos imaginar aqui, vendo essas pessoas subindo em fileiras. É difícil, eles estão subindo, estão com coisas pesadas, mas se algum daqueles quebrar uma perna, faltar água, não conseguir, o de trás pode auxiliar, o da frente pode auxiliar, ou se não, pode pedir socorro. Mas imagine uma pessoa fazendo uma caminhada dessa sozinha. Isso é nas nossas vidas. Tem muita gente que se afasta porque, eu consigo sozinha. Será? Um exemplo muito claro, a gente vê que, a gente até comenta, a pandemia afastou muitas pessoas das casas religiosas, não só aqui do centro espírita, mas eu converso com outras pessoas de outras denominações religiosas, as pessoas falam as mesmas coisas. As pessoas preferem ficar em casa, tudo, mas o momento, essa caminhada junto é melhor. Um exemplo, eu estou aqui, estou caminhando, né? Às vezes o Renato está mais à frente, eu estou no meio, a Carol, o outro. Às vezes eu estou um pouco descrente, aí a Carol dá uma ligadinha, vamos, Magna, vamos seguir, o Renato puxa mais para frente. Então, a caminhada em fileira, então a gente fala que é muito importante a gente caminharmos junto. Porque todos têm que chegar, todos vão chegar bem. E quando você tem um outro para puxar, você vê que ninguém faz trilha sozinha. Não faz. Você sempre tem pessoas, 3, 4 ali, porque se precisar, a gente tem alguém para dar o suporte. E isso é na nossa jornada até Deus. A gente precisa um do outro. Não dá para mim fazer tudo sozinho. Entendeu? Vou chegar, mas vai ser mais difícil. Né? Você pensa, você está num negócio desse aqui, você quebra uma perna, até alguém te achar. A gente sabe que a providência divina nunca desampara, né? Vai intuir alguém para te mandar lá. Mas se você tivesse com um grupo, seria mais fácil. Tem gente que vai até te carregar, vai te pôr nas costas e vai te levar até um certo ponto, até você pegar um fôlego e seguir. Então, gente, isso aqui eu queria trazer como reflexão, porque Pedro não ficou no meu momento sozinho. Ele não dava conta de fazer essa jornada dele, essa trajetória dele de regeneração evolutiva sozinho. Ele precisou dos outros e nós também somos assim. Não tem como a gente caminhar sozinho. E nós caminhamos em fileira, porque nós sabemos que cada um está num grau de evolução. Cada um está num grau. Uns estão mais atrás, outros estão mais à frente. Os que estão mais à frente vai puxando, muitas vezes volta para pegar os de trás. Os de trás vai empurrando e nós vamos seguindo até todos chegarmos bem lá em cima. E a crucificação do apóstolo Pedro. Durante todo o seu trajeto, como eu disse, ele iam tendo memórias de tudo que ele viveu. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. E ele ficou um tempão lá, sem morrer, até que veio um soldado e pegou uma pedra e jogou na cabeça dele. Ele só apenas assistiu um topor assim e desfaleceu. E fala que nesse momento, ao ele acordar, ele vê Jesus do seu lado. Fala que a alegria dele é tão imensa de ver um mestre naquele momento, ali do lado dele, encontrar aquele amigo. Ele ficou tão feliz, porque Jesus ele acompanhou o seu processo de crescimento, a sua jornada de renovação interior. Ele já não tinha aquele temperamento brusco, difícil, daquele pescador rude. Ele já tinha se transformado em um ancião sábio, doce, amoroso e prudente, através da sua jornada. Ver o Cristo ao seu lado era como se fosse um prêmio que ele falava, gente, eu consegui. E é muito bom quando a gente consegue uma coisa, gente, cheguei, eu consegui. É muito bom, por isso Deus fala que todos nós iremos conseguir. E fala que Jesus toma Simão Pedro pelas mãos, né? E o que eu vou falar, ele está lá no livro Antologia Mediúnica do Natal, Psicografia de Chico Xavier, por Espíritos Diversos. Quem tiver a oportunidade de ler, é um livro belíssimo. E a parte que quem está falando é o Espírito Humberto de Campos. Então, é um livro assim maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ler, eu recomendo. Então, fala que nesse momento, Jesus leva
Pedro, depois de seu desencarne, para uma instância de repouso, lá nas regiões superiores, né, da terra. Fala que Pedro encontrou várias outras pessoas conhecidas, né, e Jesus fica algum tempo lá com ele. Mas chega um momento que Jesus chega para Pedro e fala: não, Pedro, eu preciso ir e você pode ficar aqui o tempo que você precisar e o tempo que você precisar de repouso. Aí ele pergunta para o mestre: mas para onde você vai? Neste momento, Jesus responde para Pedro: Simão, enquanto tiver uma lágrima no mundo, eu não descansarei. Aí ele olha para o mestre e fala: eu vou com você. Aí ele pergunta onde Jesus iria. Jesus falou: estarei indo para a terra e para a cidade de Roma, porque neste momento várias pessoas estavam sendo martirizadas, ia para o martírio, né? E a gente sabe em vários livros que Jesus acompanhava, recebia esses espíritos, né, que eram mortos através de leões ou crucificados ou de várias maneiras. E Simão Pedro vai com Jesus. E fala que quando eles chegam lá, no momento Jesus pega no ombro dele e fala: Simão, eu preciso, alguém te procura. Aí Simão fala: quem, mestre? Alguém te procura. E neste momento Jesus o leva aonde ele foi enterrado. E onde que muitas pessoas iam visitar aquele túmulo para pedir orações, ficou sendo um lugar tipo meio sagrado, né? As pessoas iam pedindo orações. E naquele momento ele olha para um homem, uma criança, queimando em febre, quase desfalecendo, e pedindo a ele, e pedindo a intercessão de Simão, de Pedro. E naquele momento ele olha aquele homem e reconhece como o homem que jogou pedra na cabeça dele no momento de sua morte. Aí ele, sem pensar, fala que ele deu um passe magnético juntamente com Jesus e aquela criança foi curada. Então a gente vê a atitude que Pedro tem, a bondade de pagar o bem, o mal com o bem. Momento algum ele sentiu raiva, nada, ele apenas foi lá e aplicou o passe e curou aquela criança. Olha o grau de, imagina, nós fomos mortos, a gente quer vingança, quer um monte de coisa, ficamos até mesmo perdendo reencarnações procurando aquela pessoa que fez aquilo com a gente. E conta que Simão Pedro prossegue até hoje trabalhando entre nós. Porque ele quis seguir o mestre, ele falou, né, que quando Jesus falou, isso tocou profundamente. Enquanto tiver uma lágrima no mundo, eu não descansarei. E nós sabemos que o planeta Terra aqui é prantos e ranger de dentes. Por isso que Jesus está aqui conosco, Simão Pedro, né, está aqui conosco. E é muito bom, eu falo que acalenta muito os nossos corações, principalmente em momentos que nós estamos passando por alguma dificuldade. Você saber que tem a presença de Jesus, eu acho que é um acalento tão grande. Você sentir a amorosidade de Jesus, saber que tem espíritos intercessores que pode estar nos auxiliando. E nós, em nossa infância espiritual, não somos diferentes de Pedro, né? Ele era humano como nós, transformou-se pela pedra fundamental do Evangelho da Terra. Pedro teve a sua transformação, ele era homem como nós, tinha dificuldades como nós. Então, que nós não deixamos nos abater por nossas imperfeições, ao contrário, que nós aperfeiçoamos a partir das nossas imperfeições. A gente tem que aperfeiçoar porque nós somos espíritos imperfeitos, né? E Jesus, gente, conta com todos nós para espalhar a boa nova, a boa notícia, né? Através do roteiro das ações e das atitudes deixado por Ele. Porque Jesus é o nosso mestre, o nosso guia. Então, que nós possamos nos aperfeiçoar na nossa trajetória aqui na Terra e espalharmos a boa nova e a boa notícia. Espalhar, termos a boa nova conosco e possamos espalhar essa boa nova e essa boa notícia. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Pela paciência de ter me ouvido na noite de hoje. Espero que essa mensagem tenha tocado o coração de cada um de vocês. Que Pedro, eu amo a minha mensagem de Pedro, até quero passar uma música do Tim Vanessa, se o Renato aí só passa ela e a gente já vai para o passe. Que o
eu falo que Pedro, por ser, parece que ele nos compara mesmo, né? Que ele era um espírito difícil, igual nós também. Então, essa é uma mensagem que realmente toca muito o coração da gente. E tem vários relatos de Pedro, coisa e tal, eu selecionei alguns, né? Espero que essa mensagem possa ter tocado o coração de cada um de vocês, como me tocou, tá bom? Então, eu vou fazer a prece e depois a gente vai passar a música. Então, eu convido a todos a fechar os olhos, sentir a presença amorosa do nosso Mestre Jesus, dos benfeitores amigos, que aqui estão desde antes da nossa chegada, preparando esse ambiente de amor, de luz, de paz, de fraternidade, mesmo sabendo de nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos medos. Eles nunca nos desamparam, estão sempre a nos levantar, a nos auxiliar e colocando também não somente seres desencarnados, mas pessoas encarnadas a nos auxiliar a todo momento. É um amigo, é um familiar, são pessoas queridas que estão sempre a nos apoiar. Que nós possamos sermos receptivos a esses ensinamentos e aos sinais que sempre vêm do alto. Que Jesus nos abençoe e com muita gratidão e amor no nosso coração, que nós possamos ter uma boa semana de muita paz, de muita luz, de muita sabedoria e que nós possamos ser resignados, que tenhamos a paciência necessária para enfrentar as vicissitudes da vida, porque nós sabemos que ainda nós temos muito a melhorar interiormente e com isso nós sabemos que vários obstáculos irão acontecer. Mas sempre lembrarmos que nós não estamos desamparados, Senhor. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Está com áudio, Renato? Será? Será que está com áudio? Uma música feita por Tia Vanessa, chama Pedro, tá? Venho te
Então, pessoal, nós vamos para o nosso passe. Lembrando mais uma vez, né, que nosso encontro agora será na quarta-feira, reunião de estudos, a partir das 19h30, e na sexta-feira, é o nosso encontro espiritual, a nossa exposição doutrinária e o passe. Então, na próxima sexta-feira. Então, a partir do próximo domingo já não estará acontecendo mais essa reunião, tá ok? Esse horário. Então, já será transferida para sexta-feira, dia 7 agora. Então, agora nosso momento, nosso encontro com Jesus, momento da gente pedir por nós mesmos, pedir por as pessoas que não puderam estar aqui também, mas poderão ser assistidas através do nosso pensamento, conexão, sentimentos, no momento do passe. Então, é uma recepção de energias, também com a nossa água sendo fluidificada. Então, nesse momento, encerramos a nossa gravação aqui, né, e nós vamos adotar a partir de agora gravar, porque assim as pessoas que não puderem estar aqui presente ao vivo poderão ver depois, mas o importante é que as pessoas possam comparecer, né, e assistir aqui no auditório do Gerluz. Então, a gente já deixa o convite para a próxima sexta-feira para essa reunião. E quem se interessar pelo estudo, é na quarta-feira, nós estamos começando o EJD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. É um estudo que começa bem básico e vai aprofundando. Então, uma grande oportunidade para a gente ter um conhecimento bem solidificado da doutrina espírita. Que o EJD significa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. São apostilas desenvolvidas pela Federação Espírita Brasileira. Tá ok? Então, que Deus nos acompanhe, Deus nos abençoe e que tenhamos uma ótima semana.